Tem muita gente me pedindo aqui no chat para falar do Cesare Battisti. Enfim, o Michel Temer fez o que devia fazer em relação a esse terrorista assassino do Cesare Battisti, que só está no Brasil pelas mãos do ex-presidente Lula, petista que adora passar a mão na cabeça de um terrorista. Tinha alguns do lado dele, né? Como o próprio Zé Dirceu. O governo do Michel Temer, o próprio presidente, decidiu revogar a condição de refugiado do terrorista italiano e extraditá-lo, caso o STF não conceda um habeas corpus preventivo a ele. Era só o que faltava, né? O STF manter esse bandido aqui no Brasil. A defesa de Battisti entrou com esse pedido de habeas corpus na corte no final de setembro para tentar preservar a liberdade do cliente, que depois de cometer uma série de crimes na Itália, fica flanando pelo Brasil como se nada tivesse acontecido. Repito, pelas mãos de Lula. Foi Lula que permitiu que Cesare Battisti ficasse aqui. A estratégia inicial do Planalto é aguardar a apreciação do STF antes que o presidente assine o decreto, e o pedido de habeas corpus está com o ministro Luiz Fux, relator deste caso. O magistrado deve decidir esse caso de forma monocrática. Os aliados de Temer dizem que caso a corte demore para se posicionar sobre o tema, não tem data definida, tá, gente, para esse julgamento. Pode ser quando der na telha aí do Luiz Fux. A subchefia de assuntos jurídicos da presidência vai elaborar um parecer para que Temer chancele a volta de Battisti à Itália. Já deveria ter feito, né? O presidente da República, gostem dele ou não, ele tem a caneta. E eu sempre tenho dito o seguinte, independente de qualquer coisa, a caneta está na mão do Michel Temer. Então aproveite enquanto a caneta está na mão para fazer coisas que prestem para o Brasil. Como, por exemplo, mandar terrorista embora, privatizar o que tem que privatizar. Tá correto, presidente Michel Temer. E aí, Augusto? E desfazer a canetada do Lula, que consumou um dos atos mais hediondos do que eu qualifico sempre qualifiquei de política externa da canalice. O Cesare Battisti foi julgado e condenado na Itália num julgamento limpo, com direito à defesa e tal. Ele é que resolveu ser rebelde. Ele sumiu, fugiu e tal. Mas ele teve direito à defesa e foi condenado porque é assassino. Praticou assassinatos que foram transformados em crimes políticos pelo governo do PT. O Tarso Genro, que era ministro da Justiça na época do julgamento, fez o diabo. Ele era tão amigo do Battisti que depois que o Battisti se transformou em asilado político, passou um tempo de férias lá com o Tarso no Rio Grande do Sul, os dois descansando e conversando certamente sobre a Revolução. Tomando chimarrão, né? Tomando chimarrão e conversando sobre a Revolução que não virá. O Battisti, pelo Battisti, o Brasil descumpriu o tratado de extradição que tem com a Itália, criou uma crise, gratuitamente criou-se uma crise internacional, diplomática, que só não se agravou porque a Itália foi tolerante. Agora, não há nenhum motivo para manter esse cara aqui. No Brasil, ele tem de cumprir, pagar pelos crimes que cometeu na Itália. Então, eu acho que se o Supremo tem o dever de corrigir, de melhorar a imagem que piorou bastante depois de ele ter se ajoelhado e acoelhado diante do presidente da República, transferiu para o Lula a decisão, e o Lula, no último dia de governo, livrou o Battisti de qualquer punição, e facilitar o trabalho do Temer. E o Temer, com ou sem Supremo, deve, já que ele tem esse poder, deve devolver para a Itália imediatamente esse criminoso à procura da pena que ele tem que cumprir.